falar é sobre como é que os hackers, né, eles trabalham nessas redes, e como é que eles se utilizam dessas habilidades que muitas vezes nem precisam ser lá tantas habilidades, um pouquinho de conhecimento, uma ferramenta certa, no lugar certo, na ocasião certa, é possível extrair muita informação, por exemplo, fazendo ataques Wi-Fi. Então, obviamente, todo mundo aí precisa de Wi-Fi o tempo inteiro, né? E eu queria puxar aqui, na verdade, para uma situação real para a gente, né? Que a todo momento a gente precisa de um Wi-Fi que às vezes a do telemóvel não está suportando, para poder passar algum arquivo, uma situação mais extrema, onde nós nos encontramos em lugares públicos, como aeroportos, como restaurantes, hotéis, né? E é muito comum você ali fazer um uso rapidinho, né? Vou acessar rápido aqui essa Wi-Fi que está disponível, e a partir daí você pode estar efetivamente caindo aí num ataque que nós vamos demonstrar durante a apresentação, um ataque real, tá bem? Então a gente vai fazer isso de uma forma prática para que vocês possam ter a noção. Por isso que eu acho muito importante que vocês, de novo, né, vou fazer aqui um pedido para cada um, se achar pertinente, passar para um amigo, para um familiar. Isso aqui não é técnico, não é somente para empresas, grandes empresas, muito pelo contrário, a gente está realmente trazendo essa mensagem para democratizar a mensagem de segurança online, tá bem? Então, fiquem à vontade, convidem, eu acho que vai ser bastante ilustrativo para que eles possam ver como que um ataque é feito na prática, tá bem? É, Bom, passar aqui para um entendimento, né, das redes do Wi-Fi, o que que comporta ali, né, o que que é uma rede Wi-Fi, passar para o Lucas, você pode explicar um pouquinho para a audiência aí o que que é uma rede Wi-Fi, quais os componentes que está dividido? Claro, claro. Na verdade, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, tá, pessoal? Óbvio, a ideia não é entrar aqui no low level, né? Entrar em conhecimentos técnicos. Acho que a ideia é justamente espalhar o máximo de conhecimento possível, também no menor tempo possível, e, obviamente, depois, se alguém tiver alguma dúvida e quiser aprofundar em algum tema, a gente pode conversar, tá bem? Mas aqui o que a gente vai passar depois nos ataques reais é muito importante a gente passar uma breve teoria do que é isso, até para vocês entenderem ali aqueles que não têm o conhecimento ali de rede, de criptografia, de cada uma desses acrônimos aí que a gente tem, né? Que cada vez temos mais, então é importante a gente estar entendendo ali a teoria antes de partir para a prática, tá bem? Então, só para relembrar aqueles que já têm o conhecimento, aqueles que não têm conhecimento, o SSID basicamente o nome da rede, né? Aquilo que a gente vê quando a gente vai acessar uh, uma rede Wi-Fi, seja no nosso telemóvel, no nosso portátil, quando a gente vai procurar uma rede Wi-Fi, o que a gente chama de SSID é justamente o nome da rede ali, né? Então, Service Set Identifiers. Tem outras nuances ali também que entra esse SSID, por que existe esse SSID, mas, a grosso modo, ele é somente o nome da rede ali, que ele identifica o access point, ponto de acesso, né? Então, obviamente, cada um deles tem uma criptografia, que no próximo slide a gente vai falar um pouquinho, que é o WEP, WPA, WPA2, WPA3, a gente vai entender os tipos de rede ali também, né? Como ele está falando ali, redes abertas. Então, é importante a gente saber um pouquinho, pelo menos, ali de cada um, para saber qual é o mais adequado, por que não utilizar um, por que utilizar outro. E, obviamente, quando a gente está falando de redes abertas, por que nunca utilizar, né? A gente sabe os perigos já, mas hoje a gente vai estender um pouquinho a mais e vai alongar um pouco esse assunto sobre redes abertas, né? Muitas vezes, quando a gente vai falar de redes Wi-Fi, aqueles que já têm um breve conhecimento ali de awareness, pensam nisso, né? A gente tem uma rede Wi-Fi que não tem uma senha ali, então não vou acessar, isso eu já sei, então eu estou seguro. Não é bem assim, né? A gente sabe que existem vários tipos de ataques Wi-Fi, e mesmo depois, mais para frente, a gente vai falar ali sobre o Karma Attack, que é só dando um spoiler para vocês, e justamente se baseia nisso, né? Então, em redes abertas que em algum momento a gente já acessou na nossa vida, e mesmo depois a gente já ter esse conhecimento, já estar num local, diríamos, seguro, né? Ou seja, na nossa própria casa ou dentro da nossa empresa, a gente ser alvo desse tipo de ataque,
somente por ter entrado nele alguma vez na vida, e ele está salvo ali no seu dispositivo. A gente vai falar dele em detalhes mais para frente, mas é só para quebrar esse gelo, quebrar esse mito aqui já inicialmente, de que os ataques Wi-Fi são direcionados ali somente em redes Wi-Fi inseguras, redes abertas, e o que não é verdade, tá bom, pessoal? São vários ataques hoje em dia, cada vez mais estão sendo refinados esses ataques, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A gente pode passar aí para o próximo slide, Marcelo? Bom, aí ele está falando um pouquinho das criptografias, né? Então, acho que é importante a gente saber ali os protocolos de rede, qual que é a importância deles, né? Por que aconteceu aí toda essa evolução deles, e por que não utilizar, né, cada um deles. O protocolo WEP já há muito tempo também já está obsoleto, já não é utilizado mais, ele é muito fraco, um protocolo antigo, um protocolo vulnerável. Então ele não é recomendado de nenhuma forma, tá bem? Caso os roteadores, normalmente, hoje em dia, nenhum deles vem com essa programados com app, então, hoje em dia, é muito comum a gente já não ter esse tipo de problema, de ter que se preocupar com isso, mas a gente sabe também que muitas empresas, por facilidade, né, por, na verdade, recurso e agilidade, a empresa acaba por optar por protocolos menos seguros, que em tese ali dariam menos problema, né? O que não é verdade, a gente sabe que a cibersegurança ali ela cria um impacto muito maior ali lá na frente, né? Mesmo que a gente tenha uma perca de performance, eu costumo falar que a segurança, né, ela sempre anda na contramão da praticidade, né? Quando a gente tem a nossa rede Wi-Fi em casa, seria muito mais simples a gente colocar uma senha ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí qualquer um que chega lá, alguma visita, quando você quer acessar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente entra, é muito fácil, eu nunca vou esquecer essa senha, só que a gente sabe que qualquer pessoa pode estar utilizando a nossa rede, pois é uma senha muito fácil. Em contrapartida, quando a gente utiliza uma senha complexa, toda vez a gente tem que utilizar, abrir um gerenciador de senha, então isso, obviamente, em larga escala, seja numa empresa ou numa pequena e média empresa, isso acaba também, obviamente, tem um delay ali, né? Sempre que alguém precisa conectar, um computador que desconectou, precisa passar aquele acesso a um determinado usuário, tem toda uma questão de controle de acesso, de políticas ali, né, de controle de acesso, então é claro, a gente tem que sempre optar pela segurança, tá, pessoal? Isso sempre vai sair mais caro no final da conta. Então, eu costumo falar aí que o app a gente já descarta, já não utiliza mais. WPA também seria utilizado aí por pequenas empresas nesse quesito que eu falei, por ser um protocolo ali que já tem várias falhas de segurança, porém, pode ter ali uma melhora de performance, vamos dizer assim, né? Caso a pessoa tenha um idoso aí, por exemplo, queira conectar, alguma outra pessoa que queira utilizar ali, depois a gente vai falar do WPS e tal. Então, por facilidade, normalmente, a pessoa acaba utilizando protocolos menos seguros, o que não é recomendado, como eu falei. Então, o WPA2, que seria já um comum ali, né, onde já vem roteadores, hoje em dia, quando a gente vai comprar um roteador, adquirir um roteador, ele vem já nesses dois modelos ali, o WPA2 ou até o WPA3, que já é um roteador mais robusto. Então, eu costumo dizer, o WPA3 é sempre o mais recomendado, também. Em redes empresariais e tudo mais, hoje em dia já é utilizado. Mas a gente sabe que na nossa casa, ou muitas vezes em pequenas e médias empresas, o utilizado é o WPA2, o que é alvo ali de várias vulnerabilidades conhecidas, como o crack, attack, tem vários outros ataques que podem ser realizados. Na verdade, só pode passar para o próximo slide aí, Marcelo, porque acho que já a gente vai falar o que eu quero também. Eu quero falar justamente isso, que seriam as prevenções dos ataques ali, né? Quais são os tipos de ataque que podem ser realizados em rede Wi-Fi. Primeiro, obviamente, o man in the middle ali, a gente está falando um pouquinho que seria interceptar ali, né, aquela rede Wi-Fi em busca de dados sensíveis e dados pessoais. Hoje em dia já é um ataque já um pouco mais difícil, justamente por esses protocolos atuais, WPA3 e WPA2, já aquelas informações não vão ser facilmente acessíveis e, claro, teria que ter um ataque mais sofisticado, como que a gente vai falar mais para frente, de DNS spoofing, para ter um HTTP e aquelas informações serem passadas ali num texto claro. Então, normalmente, esse ataque de man in the middle, que era mais utilizado no passado,
hoje em dia ele já é utilizado de outra forma. Ele precisa ser combinado com algum outro tipo de ataque, de DNS spoofing, onde é simulado ali um site como se fosse o site legítimo daquela empresa ou aquele site utilizado por aquela vítima, ou daquele ataque, né, daquele ambiente, por exemplo, como o Marcelo falou, né, se a gente vai fazer, por exemplo, um ataque em um evento, como Rock in Rio, ou seja, um hotel, por exemplo, a gente coloca ali aquele nome naquela rede, por exemplo, e ali sim a gente consegue criar um HTML, por exemplo, com HTTP, onde aquelas informações trafegadas, sim, serão facilmente interceptadas e capturadas, né? Então, o Man in the Middle, antigamente, por ser um protocolo menos seguro, a web partilhava mais de sites HTTP. Hoje em dia já não tem tantos ali, né? Principalmente desses, obviamente, desses de grandes eventos e tudo mais. As pessoas também já estão mais ligadas nesse sentido da verificação do HTTPS e tudo mais. Mas a gente sabe, por exemplo, que intranet, sistemas internos, normalmente tem muitos sites ainda em HTTP e é facilmente clonado ou feito SSL stripping em alguns casos para ser feito o Man in the Middle também, tá bem? E aí ele fala de segurança do dispositivo, que ele fala ali reduz a sensibilidade a vírus e outros ataques cibernéticos. Aí sim também é possível, obviamente, quando é feito um ataque Man in the Middle, onde a gente já está dentro da rede do atacante, pode sim ser colocado malwares ali dentro do nosso dispositivo, aí naquele momento a gente já perde o controle, vamos dizer assim, do tráfego que está sendo feito ali, a partir do momento que o hacker tem o controle da rede que está sendo utilizada, tá bem? Acho que a gente pode passar para o próximo. A gente vai falar um pouquinho do Web Twin, que são dois ataques comuns ali, né? Quando a gente fala de Wi-Fi seguro, os ataques mais comuns ali seriam esse Web Twin, que basicamente é um clone ali daquela rede utilizada, né? Ou seja, como eu falei, né? Se a gente está num evento, a gente vai simular o nome daquele evento, se é uma vítima ou uma empresa, um assessment que a gente vai fazer, a gente vai colocar o nome daquela empresa ou o nome daquela rede, provavelmente, que é a utilizada, né? Hoje em dia também, esse ataque sempre é combinado com outro ataque, que é o ataque de deautenticação, né, onde primeiro a gente identifica qual que é aquele SSID, né, o nome da rede, e ao derrubar aquela rede, a gente cria uma nova rede falsa, justamente para forçar usuários a se conectar nessa rede falsa. A gente vai ver que tem dois ataques comuns que também são muito parecidos, ou seja, o WebTwin e o Karma. O Karma ele vai puxar os SSIDs, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas para não confundir um pouco vocês agora, o WebTwin, basicamente, a gente cria ali uma rede falsa, né, imitando ali o mesmo nome e enganando as vítimas a conectar o access point. O Marcelo vai mostrar isso de uma forma prática, como isso é feito com o Flipper ali, né, um dispositivo que a gente falou ontem, né, que também fez a clonagem do NFC e tudo mais. Mas hoje em dia também existem dispositivos mais complexos ali, né, mais avançados. Eu até tenho aqui para mostrar para vocês. Normalmente em eventos a gente utiliza esse tipo de dispositivo, justamente pelo potencial dele realmente ser maior, os ataques serem maior. Mas aqui a gente tem esse dispositivo aqui, acredito que muitos que estavam no evento aí viram. É esse aqui, que é o Pineapple, que basicamente é um Linux aqui, né? Ele é um roteador onde tem algumas antenas também, antenas estão aqui. E a gente consegue simular ali, obviamente, criar diversos ataques, os mais complexos de Wi-Fi. E por ser um Linux, a gente já consegue ter toda uma integração ali com ele, né? Criar, como eu falei ontem, eu expliquei para quem estava aqui, a Cloud C2, né? A gente faz conexões de forma externa, implanta ele em empresa. Vou explicar depois, mais para frente, no slidezinho, como que funciona cada um desses ataques. Mas é basicamente isso. A gente pode partir para o ataque real agora com o Marcelo, e posteriormente eu vou puxar um outro slide aqui onde eu explico exatamente isso com mais detalhes. Bom, aqui é o seguinte, aqui é ok. Esse aqui é o Flipper, na verdade, e ontem nós usamos para poder fazer um ataque, né, que foi a clonagem de NFC, e hoje nós adicionamos essa plaquinha, né, que é do próprio Flipper, do fabricante, né? Então, adicionamos essa plaquinha para poder dar uma turbinada aqui e nós podemos fazer esse ataque, tá bem? Então, vou sair daqui. Tá. Então, eu infelizmente não vou conseguir fazer
pelo meu dispositivo, compartilhando essa tela no dispositivo, mas eu faço por aqui. Bom, aqui nós temos, então, a tela do próprio Flipper, tá? Que eu estou espelhando aqui. E eu vou navegar. Primeiro eu vou entrar na opção, descer até aqui embaixo, são todas as opções possíveis de NFC, RFID, USB, que nós fizemos ontem, um embed USB. Vamos entrar em Wi-Fi e vamos entrar aqui no EaglePort. Muito bem. Bom, aqui nós temos já configuramos aqui, na verdade, um nomezinho, né, para essa rede Wi-Fi. Então, nós vamos subir a rede Wi-Fi CyberWeek. Pensa que, se vocês estiverem, por exemplo, no Rock in Rio, no IDC, num evento qualquer que vocês, ou até agora, recentemente, né, o IT Security, se vocês estiverem, por exemplo, chegando nesse evento e criando uma rede com esse nomezinho aqui, né? Então, eu vou chegar e vou dar um start nesse portal. Ele está subindo o portal. Eu vou mostrar aqui a minha placa. Imediatamente ela ficou azulzinha. Esse LEDzinho ficou azul. O que ele demonstra que o portal, o Evil Portal já subiu, tá? Então agora eu vou apresentar como que fica essa rede aqui no meu device. Vamos ver aqui. TMN, Starting, Web Server. Tem aqui a rede que eu subi, que é a Wi-Fi, né? CyberWeek, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou agora com o meu dispositivo móvel, eu vou acessar essa rede, tá? Então eu vou parar minha câmera e vou partilhar a tela aqui do meu dispositivo móvel. Fiz aqui. Pronto. Bom, estamos aqui na lista de redes Wi-Fi e, como vocês podem verificar, subiu ali uma rede Wi-Fi CyberWeek, inclusive está forte. Então, é um convite a eu fazer isso aqui. Eu vou clicar e, a partir desse momento, eu já entrei aqui no ataque. Ou seja, eu caio numa tela que, por um acaso, é do Google, poderia ser do CTT, poderia ser do evento, com a logomarca do evento, IDC, por exemplo, que na semana passada eu estive. Então, eu poderia facilmente cair aqui, vou colocar um e-mail marcelo.martins.xpto e gmail.com e eu vou botar aqui o Cyber Week 123, ok? E aí ele fica nesse loop ad eterno aqui, apresentando essa tela, e eu, obviamente, tendo a acreditar que alguma coisa deu errado, que eu estou sem rede, sem internet, e pronto. E isso daí, para mim, é um problema. Então, o que eu quero fazer agora? Agora, deixa eu parar aqui de transmitir a minha tela e vou compartilhar com vocês a minha imagem, na verdade, a minha câmera novamente, e vou voltar para cá, onde eu já tenho capturado aqui pelo portal o Marcelo Martins XPTO com a minha senha CyberWeek 123. Pessoal, isso daqui foi feito com apenas 3 cliques, e o efeito que isso daí traz para um usuário desavisado, e mesmo para aqueles mais experientes, ok? Mesmo para os mais experientes, o que isso daí traz de risco é uma coisa que eu não sei nem mensurar, porque isso você pode fazer, quer dizer, com esse aparelhinho aqui, você consegue fazer
em qualquer lugar, literalmente. Seja um shopping, um evento, uma empresa, ou seja, eu posso simplesmente entrar na empresa em que um concorrente, por exemplo, qualquer coisa que você queira tirar informações, você consegue fazer através desse ataque simples. E veja, o que o Lucas mostrou, que foi o que é o Pineapple, que também faz parte ali do laboratório que nós criamos para a Red Team, é ainda mais poderoso, né? Existe um ataque, Lucas, seria até legal você falar desse ataque que a gente coloca o Pineapple a circular ali numa determinada região, né? A coletar todas as SSIDs disponíveis naquela região, para que aquelas pessoas você possa fazer o layout delas e depois que elas subam, né? Quer dizer, é Sim, um sim. ataque também. Sim, pode contar um pouquinho só para poder a turma ficar assim a par desse Perfeito, perfeito. poder em fogo. Claro, claro. É justamente isso que eu ia linkar aqui agora já com a apresentação lá do Cybersphere, onde a gente fala justamente, né, da diferença desse ataque que o Marcelo está colocando aí, com o nosso ataque do WebTwin, né? Que seria o ataque do chama Karma. A gente vai partir um pouco para o exemplo aqui de como que funciona. Deixa eu só puxar a tela aqui agora. Vamos ver a tela. Sim. Certo. Então aqui essa é a apresentação que a gente fez, né? Primeira coisa que a gente explica aqui também aqui, tudo que a gente coloca aqui explica são para fins educativos. É claro, como o Marcelo falou, né? É um potencial de fogo muito grande com um dispositivo inofensivo ali, né? E o problema, na verdade, é o desconhecimento das pessoas em relação a isso e o quanto isso como o Marcelo falou, né? Portátil, a gente pode levar para grandes eventos, grandes lugares e fazer um estrago muito grande, né? Por mais que alguma vítima ou outra perceba, né? Coloquei minha senha aqui, não tem uma internet, será que aconteceu alguma coisa? Poxa, melhor eu mudar minha senha e talvez altere a sua senha. Isso em grande escala, como a gente chama ali do credential harvesting, aquela técnica que a gente explicou ontem, né? Onde a gente também vai ligando essas informações com scriptings ali automatizados para tentar em diversos serviços. Então, quando é feito todo um trabalho estratégico em relação a isso, esse ataque ainda se torna mais agressivo, com um potencial ainda pior, tá bem, pessoal? Então, aqui a gente explica que, obviamente, esse ataque é ilegal e qualquer outro tipo de ataque Wi-Fi é ilegal. Então, é só um disclaimer aqui. Deixa eu só puxar aqui para a próxima. Aqui a gente dá um exemplo, né, do segurança do aeroporto, como o Marcelo falou. Então, um viajante ali, né, onde ele trabalha remotamente no aeroporto Sydney, ele se conecta a um Wi-Fi o mais forte e ele responde ali a um portal captivo, né, para onde você está viajando. Conecta com sucesso após responder a pergunta, abre sua conta bancária para transferir fundos e alguns dias depois, uma cobrança fraudulenta de R$ 43,10 aparece em seu extrato bancário. A gente fala para que esse ataque seja eficaz, a vítima deve se conectar ao Wi-Fi. Qual é a mensagem, né, na verdade, desse cenário que a gente coloca aqui? Esses ataques, como o Marcelo colocou ali, eles não têm o propósito de realmente causar grandes estragos, né, como a gente vê ali nos filmes, vai roubar milhões da conta de algum empresário ali e tudo mais. Essa não é a ideia, né? A ideia desses dispositivos aí, eles são utilizados por scammers, né? Essas pessoas que não têm um alvo ali destinado, ela realmente implanta esse tipo de dispositivo em locais com um público ali, né? Com muita movimentação. Obviamente, linkando isso o máximo possível com estratégias, mas a ideia é sempre pequenos ganhos ali em massa, tá bem, pessoal? E quando a gente fala desse portal captivo, é muito interessante também a gente colocar que não é só a questão do Google, né? E a gente também criar um HTML específico. A ideia é sempre quando a gente coloca um portal captivo, a gente lembrar que aquilo é um HTML, então pode ter um iframe ali na frente, pode ter algum outro tipo de engenharia. Então é importante lembrar essa questão também, né? Que não sempre é aquele HTML puro e bruto. Por isso que esse golpe pode ser feito dessa forma, a pessoa achar que está clicando em alguma coisa e, na verdade, está sendo executada outra ação ali por trás do navegador, já que é o hacker que está no domínio ali da rede, né, criando aquelas páginas e tudo mais, tá bem? Nesse caso do Flipper, como o Marcelo mostrou, é um dispositivo ali, a gente pode ver que ele não tinha acesso à internet, né, ou seja, ele não depende de uma rede ali, de estar num local onde ele precisa de um acesso legítimo a uma rede,
para fazer o pivoteamento daquela rede e aí sim entrar em ataques como o Man-in-the-Middle, ou ali o DNS Spoof, como a gente explicou, que é o caso que o Pineapple aqui, né, o dispositivo que eu mostrei agora há pouco, ele já é possível a gente fazer esse tipo de ataque. Normalmente, em ataques empresariais ali, né, Wi-Fi Assessments, em pentest Wi-Fi, exercício de Red Team, são feitos esse serviço. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, que é o que o Marcelo falou ali, né, de War Driving, que é com o carro, War Flying, que é com o drone, várias variações desse tipo de ataque, onde é utilizado o Pineapple de forma remota também. Então, primeiramente, é o WebTwin, que é esse que eu expliquei agora, onde a gente clona ali, né, algum access point. Normalmente, esse ataque, como eu falei antes, ele é realizado com uma autenticação, né, ou seja, se existe como eu usei o exemplo do Rock in Rio, né, se existe lá uma rede já que chama Wi-Fi Rock in Rio, ele vai imitar exatamente aquele SSID, né, Wi-Fi underline Rock in Rio, para derrubar primeiramente a rede original. Ele vai tentar derrubar, por isso a importância dos protocolos seguros de rede, né? O WEP, o WPA, todos aqueles instantaneamente são derrubados. O WPA2 também é possível derrubar, mas exige ali uma complexidade um pouquinho maior. O WPA3 já seria outro tipo de ataque. Esse ataque básico de DAUT não iria funcionar. Por isso é muito importante estar sempre atualizado no máximo da criptografia e protocolo, tá bem? Então, por isso que chama EverTwin, é um clone do Wi-Fi real, que é feito de autenticação, é derrubado e criado ali um novo, né? Normalmente, quando a gente vai fazer esse tipo de ataque em um evento, a gente mostra, né? A gente já fez algumas vezes, já teve a oportunidade de mostrar também lá no CyberSphere, onde a gente mostra primeiro a autenticação ali no hotspot, né? Simulando justamente como o Marcelo falou, né? Uma vítima ali que esteja no trabalho, está precisando acessar rapidamente ali um e-mail ou uma tarefa, e ela com o hotspot ali acessa. O hotspot normalmente ele já vem com uma criptografia fraca, um protocolo fraco, então se ele veio default ali, a pessoa não quer, seria a maioria dos casos, né? Ela não se preocupou ali em realmente alterar aquela criptografia, o protocolo. A autenticação é feita de uma forma muito simples, muito fácil, principalmente até com um simples flipper como o do Marcelo aí. E aí sim é feito o ataque real, ali, né, como o Marcelo mostrou agora. E aí funciona exatamente isso que eu estou trazendo aqui, né? Então a gente cria uma rede falsa, como ele fez, a gente faz a autenticação, cria esses portais captivos ali, né? Seja de Gmail, Microsoft, seja do próprio evento ou da empresa, para extrair informações sensíveis. E ali a gente também pode fazer os ataques, como eu falei, né? Do Man-in-the-Middle e também do DNS Spoofing, né? Esse é o DNS Poisoning, que é muito comum, e esse sim seria um dos mais críticos ali, né? Pois a vítima, às vezes, mesmo que aquele site tenha um SSL ali, né, ela esteja instruída a observar a importância do HTTPS, achar que aquelas informações não estão sendo passadas, mas se for feito um site, se aquele site foi feito legitimamente por um atacante e ele spoofou aquilo dentro de um DNS, quem já é da área já sabe um pouquinho do que eu estou falando. Ou seja, aquela máquina ela não vai procurar aquilo em um outro servidor de DNS, ela vai diretamente no servidor local, DNS em cache, e ela vai procurar por aquele IP, aquela conversão direta que vai ser o site do atacante, tá bem? Então, quando a vítima digitar aquele URL original no browser, né, vamos supor que ela queira acessar ali o site do CTT, como o Marcelo falou, o DNS iria apontar para o site do hacker e automaticamente ele iria capturar aquilo mesmo, aparentando ter um HTTPS, tá bem? Por isso, esse sim é um ataque mais sofisticado. A gente falou um pouquinho na segunda-feira, né, do watering hole, ali, né, que seria um ataque de phishing direcionado no horário certo, para as vítimas certas, no local certo. E o DNS spoofing, o DNS spoiler, ele entra bastante nessa questão, tá bem, pessoal? Pois justamente é mais difícil de identificar, não tem tanto essa questão da HTTPS, é mais fácil de enganar a vítima, né? Aqui agora a gente vai falar um pouco do Karma Attack, vim falando um pouquinho dele ali, só alguns spoilers, o Marcelo também falou, para não confundirem vocês, pois ele é um pouquinho parecido com o EverTwin. Então agora sim a gente parte direto para ele, tá bem? E aqui sim ele já é um pouco sofisticado, né? Como eu falei, a gente está acostumado a ouvir ali, né, ou ter um awareness ali em relação ao Wi-Fi inseguro, sobre a gente não entrar em redes inseguras, em redes abertas,
A gente também não criar, né, redes abertas na nossa casa, ali, por exemplo, ou deixar a nossa própria rede aberta. Mas aqui é outro cenário, né, pessoal? A gente sabe que todos os nossos dispositivos, né, seja o portátil ali ou o mobile, né, eles salvam ali numa PNL que a gente chama, né, o Preferred Network List. Se a gente entrar ali nas nossas redes, a gente vai perceber que todas as nossas redes anteriores, elas ficam salvas ali naquela listinha ali, né, quando a gente vai acessar o Wi-Fi. E isso é comum em qualquer dispositivo, né, que tem Wi-Fi. Por que isso? Para ter uma praticidade, senão toda vez que a gente saísse ali da nossa casa e voltasse, a gente teria que digitar a senha novamente, entrar e digitar a senha novamente. Como eu falei lá no começo, a segurança sempre vai andar na contramão da praticidade. Tá bem? Isso é assim, né? Os dispositivos são assim, por padrão, são assim. Existe como a gente tirar essa classificação, obviamente. Se for a nossa própria rede, se é uma rede segura, não é necessário, mas é claro, se tiver alguma rede aberta que em algum momento a gente entrou, ou a pessoa que a gente já conhece possa ter entrado ali, né, nosso parente, normalmente pessoas idosas ali que já acessaram aquilo, ou mesmo eu já peguei alguns casos, né, em Airbnbs e tudo mais, hotéis ali que a gente também vê muitos Wi-Fis abertos. Aqui a gente traz o exemplo, né, do McDonald's, Starbucks e aeroportos. Aí é muito comum que a gente já tenha acessado alguma vez alguma dessas redes, e isso fica salvo nessa lista, né? Nessa lista de redes preferidas. E isso tem um grande impacto, que é o que a gente vai ver aqui mais para frente. E como eu falei, né? Quando a gente sai da nossa casa, a gente fica o tempo inteiro procurando por essas redes, né? Que a gente acessou. Ou seja, no caso do McDonald's, do Starbucks, do aeroporto, o celular está sempre mandando esse probe request, né? Ele está perguntando para todos os outros dispositivos Wi-Fi se existe, né? Se aqueles dispositivos Wi-Fi têm aquele mesmo nome. Ou seja, o Starbucks Wi-Fi, McDonald's Wi-Fi e tudo mais. E aí o que acontece? Quando o hacker ele tem controle daquele dispositivo malicioso, seja o Pineapple, seja o Flipper, ele consegue simular aquele nome falso, né? Então, no caso do McDonald's Wi-Fi, que ele vai estar perguntando ali, ei, McDonald's Wi-Fi, você está por perto? O McDonald's Wi-Fi do hacker vai responder sim, estou por perto, conecte-se em mim. Então, é isso que acontece, tá bem? O hacker ele vai subir uma rede com o mesmo nome, ele vai capturar quais são os pull requests, né? Quais são as requisições que estão sendo feitas por todos esses dispositivos ali, tablets, celulares e por aí em diante, que é o que acontece aqui, né? Eu printei a tela aqui, pessoal, não consigo trazer aqui o Pineapple e ligar ele, justamente porque cai a rede aqui, ele exige uma rede privada dele, como eu falei, ele é uma rede real, então a gente tem que se conectar nele, e ao se conectar ele acaba caindo da MIT aqui. Então, esse tipo de ataque a gente só consegue realizar em um evento presencial também. Mas basicamente esse é o screenshot do que acontece quando a gente faz esse ataque do SSID mining, né, que ele fica replicando todos os SSIDs que ele capturou em busca dessas vítimas se conectarem de volta nele, tá bem? Então a gente pode ver aqui, obviamente a gente ocultou o nome dessas redes, mas ele sai criando ali, clonando, e esse é o tipo de ataque que é feito, por exemplo, numa simulação de red team ali, né, ou num ambiente empresarial, onde ele vai capturar o nome daquelas máquinas, daquelas redes que os colaboradores já acessaram. Então, olha o impacto que tem isso. Não é somente aquela rede daquela empresa. Você está mirando os colaboradores que possam ter acessado redes Wi-Fi em algum momento. E aí o computador ou o celular daqueles colaboradores vão cair na rede do hacker. Tá bem? E aí, nesse momento, o hacker tem o controle do DNS spoofing, onde ele consegue simular, por exemplo, um HTML da intranet daquela empresa, e aí aquele colaborador que não estava aware, ele se conectou a um ambiente aberto anteriormente, ele não percebe, porque o hacker ele derruba aquela rede e cria já o SSID falso, e automaticamente aquele dispositivo se conecta, como eu mostrei ali anteriormente, pensando ser o SSID. Então, esse é o impacto, é um ataque muito, muito crítico, justamente porque a vítima não percebe, ela não é obrigada a se conectar, né, como a gente fez no Evil Twin, né, que a gente faz a autenticação e a vítima, de fato, tem que clicar lá, acessar o Wi-Fi, percebe que se desconectou e conecta em uma nova rede.
Nesse caso, não. Nesse caso, a Wi-Fi é derrubado e ele é conectado com aquela outra rede, aquele outro nome, mas a vítima ainda permanece online. Ou seja, ela não percebe que houve essa troca de rede no dispositivo dela. E aí, quando ela acessa uma intranet ou ela acessa aquele site específico, que é, como eu falei, é combinado, né, com uma técnica de engenharia social, ela percebe que é utilizado aquele mesmo site por aquela mesma vítima, naquele mesmo local, naquele mesmo horário, ele cria o HTML falso daquilo, e aí sim a chance de sucesso, a chance de um phishing é muito, muito, muito grande. Tá bem, pessoal? Aqui a gente pode ver que esse Pineapple, obviamente, ele é um dispositivo profissional utilizado por equipes de Red Team. Então, ele já tem todas essas features, ele já é bem equipado em relação a isso, mas, como eu estou mostrando aqui também, muitos hackers ali, né, os Black Hats, eles fazem isso de forma homemade ali mesmo, né? Com Arduinos, Raspberry também, né? Então, a gente pode ver que é bem, bem complexo e avançado o alcance que isso pode chegar, né? Com antenas maiores, alcance maior. E eles entram no carro, né? Implantam essas antenas e ficam ali rondando a empresa, né? Ou aquele alvo específico, justamente com o objetivo de capturar o máximo de informações possíveis, seja de SSID, seja de informações, seja de número de usuários, seja de vítimas se conectando a os access points que eles vão criando, né? E agora, atualmente, obviamente, com o drone, isso se amplificou, né? Onde entra fora do OneDrive, entra o Warflying, onde é conectado esse Pineapple a um drone. E aí esse drone chega muito próximo, obviamente, daqueles ambientes mais críticos, né? Então imagina o impacto disso, onde um data center normalmente que antigamente estava seguro, né? Foi feito ali um design apropriado, estava no meio, a gente sabe, né, pessoal? Hoje em dia é muito importante aqueles que têm pequenas e médias empresas e não têm o conhecimento, que não tenha esse Wi-Fi grudado na parede ali, né? Fora, muito próximo da rua, né? Ou seja, onde um hacker consegue, obviamente, passando de carro, fazer esse ataque de autenticação, por exemplo, subir um novo SSID e por aí em diante, seguir toda a cadeia de ataque que eu expliquei anteriormente. E o Warfly ele acaba se tornando um pouco mais crítico, justamente por não ter essa limitação ali, né? Que antigamente só tinha em relação ao carro, agora ele pode, obviamente, acessar os arredores e ambientes mais críticos, tá bem? Então, aqui, só para esclarecer um pouquinho da diferença entre o Everton e o Karma Attack. O Karma, como eu falei, né? Ambos, para começar a semelhança, né? Ambos os ataques, eles criam ali um Wi-Fi fake, o SSID, como a gente falou, né? E o objetivo é enganar as vítimas ali a se conectar a uma rede legítima, quando na verdade não é a rede do hacker. E aqui a gente vê as diferenças desses ataques, né? Um ataque Karma, onde ele é mais sofisticado, como eu falei, né? Ele não necessita da interação direta do usuário, onde ele se baseia nessa resposta dos pull requests, ou seja, todos os dispositivos estão mandando aqueles sinais procurando por aquelas redes, e o dispositivo, como o Pineapple aqui, vai capturando todos aqueles nomes e subindo esses nomes falsos, justamente para quando uma daquelas vítimas se desconectarem ou perderem a rede, elas automaticamente se conectarem na rede do hacker, tá bem? Já o WebTwin não, ele já requer, como eu falei, a interação da vítima, né? É feito o layout, a autenticação no access point original, e a vítima tem que forçar a conectar, ela percebe que foi desconectada, e quando ela se conecta, ela conecta na rede falsa, tá bem? Então, essas são as diferenças. Pode falar, Marcelo. Deixa eu te fazer uma pergunta só para poder assim ilustrar aqui uma possível dúvida, né, que surja. A gente sabe que o awareness, né, ou seja, o conhecimento, a conscientização, isso é o fator-chave para que você possa criar essa primeira camada, né, de proteção do vetor de ataque, somos nós. Até aí, ok, somos, né, partidários desse pensamento. Existem as boas práticas, como, por exemplo, você sempre fazer, né, esquecer as redes que você, porventura, tem no seu telemóvel, no seu dispositivo, né? Então, você ir lá, ter o hábito, criar o hábito de esquecer redes, né? Quer dizer, tem gente aí que deve ter rede
de 2, 3, 5 anos atrás, né, de lugares que não frequenta mais. Isso daí, obviamente, vai subir e vai ser digamos, um potencial a mais para o seu dispositivo se conectar, no caso de um Karma Attack, né? Uhum. Porque nesse caso não vai ser vai ser o Karma porque ele não vai precisar fazer o layout, né? Então, ele simplesmente sobe aquela rede que você tem na tua lista de redes e pronto. E o teu device não pergunta, simplesmente se conecta. Além disso, do ponto de vista da pessoa, né? Existe Uhum. alguma outra coisa que ela possa fazer? Porque quando a gente fala de equipamento, um equipamento Cisco, um Meraki, que é mais Uhum. protegido, mais forte em relação a esse tipo de ataque, né? Que eu tenho certeza Claro, que claro. esses devices são protegidos, né? Tem diversos vendas no mercado que, obviamente, estão preocupados aí. Mas, de novo, voltando aí, tanto para a turma do doméstico, né, que está em casa, quanto das pequenas e Uhum. médias empresas que não têm um budget para poder investir nessa rede mais sofisticada. Existiria Perfeito, alguma coisa que perfeito. ela poderia fazer para evitar esse tipo de coisa? Claro, claro. Esse é o ponto principal, na verdade, né? Acho que isso é muito interessante. Quando esses colaboradores que estão naquelas empresas, obviamente, se é feito um programa de awareness e passa esse tipo de conhecimento para eles, ah, esses colaboradores vão, obviamente, deletar aquelas redes, né? A ideia é que seja feito esse trabalho que eu vou mostrar aqui agora, justamente para prevenir esse tipo de ataque, tá bem, pessoal? Então, bom, quando a gente vai procurar aqui pelos Wi-Fi, né? A gente clica aqui na procurar, né? Aqui no caso do Mac, é um pouquinho diferente do Windows, mas no Windows também funciona parecido, né? Então aqui ele mostra aqui, né, as redes conhecidas, aqui no caso da rede que eu estou, e aqui a gente já vê que ele tem aqui o Ask to Join. Isso aqui seria muito seguro, né? Esse seria o mundo ideal, como eu falei, né? Toda vez que a gente voltasse ou fosse se conectar a uma rede, ele realmente iria perguntar para a gente se conectar, a gente teria que digitar manualmente aquela senha, só que isso seria muito contraprodutivo, né? Imagina toda vez que a gente sair da nossa casa, a gente tem que voltar, clicar e digitar aquela senha muitas vezes complexa, né? Então, por isso que a gente, isso aqui é inviável, né? As pessoas não deixam isso ativo. Isso anda muito na contramão da praticidade. Porém, a gente pode ver que aqui, ele tem aqui no Advanced, a gente pode ver o que eu passei, né? A PNL, a Preferred Network List. Então, aqui a gente consegue ver quais foram as redes que o meu dispositivo aqui se conectou anteriormente. Então, isso é muito interessante. E nesse caso aqui, a gente pode ver que todas elas são redes trancadas. E todas seguras também, né? WPA3, WPA3, WPA2, uma aqui, mas todas elas, de certa forma, seguras. Ou seja, se fosse criado um novo Wi-Fi aberto, o meu dispositivo não estaria perguntando por aquele Wi-Fi aberto, tá bem? Aqui, se caso eu tivesse me conectado a um Wi-Fi aberto, como foi perguntado ali, né? Se a gente colocar, se conectamos a um aeroporto há muito tempo atrás, e esse dispositivo, meu dispositivo aqui, salvou aquele nome, né? E aí um atacante na empresa onde a gente está, depois longe daquele Wi-Fi onde eu já havia me conectado, um hacker sobe um SSID com aquele mesmo nome, porque é capturado através do Pineapple, ele é conectado. Então, esse é um impacto que é muito grande. Então, o que a gente recomenda? Deletar, né? Sempre que a gente não precisa mais daquele dispositivo aqui, caso tiver alguma rede insegura aqui, a gente deletar, aqui a gente pode estar sempre deletando. Esse tipo de dispositivo eu não vou utilizar agora, não preciso, eu posso deletar ele. Então, eu posso remover aqui da lista, por exemplo. Então, removo da lista. Removo da lista, esqueço ele, pronto, tá ótimo. Isso aqui é muito interessante, a gente está sempre verificando, seja dos nossos parentes, dos nossos amigos, ali, das pessoas que a gente conhece, que isso sim é um Sim. ataque muito crítico também, e essa é a forma onde a gente já se previne, pelo menos do Karma Attack. É claro, Uhum. o Porto ele exige uma interação ali da vítima, então, se a vítima não tiver aware, ela acabar se conectando, ela se forçar a se conectar, aí realmente não teria o que fazer. Seria era não se conectar, como o Márcio perguntou aí agora no chat ali, né? Como que eu poderia evitar essa situação, né? Quando eu me conecto se eu quero realmente utilizar uma rede de Wi-Fi público. Primeiro, evitar ao máximo, né, o Wi-Fi público, como a gente sabe, mas a gente sabe que também muitas vezes a gente vai precisar daquela situação onde não há nada, a gente precisa e não tem rede, não tem sinal. Então, no mínimo, obviamente, uma VPN, que a gente recomenda, acho que isso seria o mínimo de proteção que a gente poderia ter, seria uma VPN, e tentar evitar qualquer tipo
operação ali crítica, né? Não fazer nenhuma transação bancária, não acessar nenhuma informação sensível, ou algo que possa, obviamente, aquilo, o básico que a gente já sabe de sites com HTTP e tudo mais. Então, é isso que eu tenho a dizer, tá bem, pessoal? Eu acho que aqui, essa é a mensagem, o que a gente pode se proteger do karma seria isso, a gente removendo aquelas que a gente não conhece, e sempre, obviamente, estar esperto a todas as redes que a gente se conectar, tá bem? Aqui a gente pode ver que também para hotspots ele sempre vai perguntar, né? Ou seja, quando a gente cria ali com o celular alguma coisa, por padrão ele pergunta, né? Então isso é bem interessante, ele já vem por default. Mas a gente sabe que as redes comuns não, né? Então isso é um grande problema. Deixa eu puxar aqui de novo a apresentação e seguir. Mas se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, é muita informação, tá, pessoal? Eu sei que acaba às vezes tendo algumas semelhanças e as diferenças aqui acabam sendo um pouco complexas para quem nunca ouviu falar do assunto. Então, se tiverem dúvidas e quiserem perguntar. Então, aqui a gente fala um pouco da quebra de senha também, que a gente realiza isso também nos eventos ao vivo ali, tipo, com Pineapple, ali a gente consegue monitorar, capturar o tráfego e realizar o handshake de 4 vias. Para quem aí já é da área, já é mais interessado, já é bem interessante. A gente consegue ali quebrar ali protocolos mais avançados, sinos mais avançados com o Pineapple, também, onde ele vai registrar esse handshake de 4 vias. E por ser um Linux ali, já tem uma placa ali, a gente já consegue também utilizar ferramentas ali de teste de invasão, como o Aircrack, o Hashcat, para fazer obviamente, com word list personalizadas, no caso de um adversary simulation ou de red team emulation, a gente também cria essas word lists ali personalizadas de acordo com a empresa ou com a vítima que a gente está mirando naquele ataque, e aí a gente realiza os ataques de força bruta da forma que a gente, mais ou menos como a gente mostrou ali, né, no login lá com o Burp, mas dessa forma voltada ao Wi-Fi, tá? A gente se comporta da mesma forma. Depois algumas dicas, né, para você poder melhorar. Isso é interessante. Só para reforçar, acho que é legal de colocar aí que é realmente WPA3 e WPA2. É bom sempre ficar gravado essas duas siglas aí na cabeça da gente, que sempre são os padrões ali, né, do mercado, são os padrões que vêm ali com os roteadores mais modernos e é o que a gente consegue configurar, né? Normalmente, como eu falei, por padrão é o WPA2 com a criptografia ES. Essa já é muito segura, já atende muito bem. E WPA3, que seria mais segura, mas ela tem um alcance um pouco menor, ela é um pouco mais complexa em relação a isso, então a gente sempre indica utilizar esses dois protocolos, tá? De novo, senha forte, tendo um gerenciador de senha, como a gente explicou aí antes de ontem também, o gerenciador de senha ele já tem a capacidade ali, né, a feature de gerar senhas fortes, então a gente não precisa se preocupar em relação a isso. Então, ter o hábito, né, do gerenciador de senhas para tudo, acho que isso é uma questão vital hoje em dia para a segurança digital que a gente tem. Escolher um serviço que a gente confia ali, como eu falei, do Bitwarden, no OnePass, tem milhares aí no mercado. Escolher um de fato que a gente gosta. Como eu falei, não recomendo que seja feito isso no browser, recomendo isso que seja feito via no sistêmica mesmo, instalar a aplicação ali daqueles que vocês preferem. E sempre está criando esse hábito de gerar senha e utilizar o gerenciador de senhas também. Atualização regular, isso também é algo que no passado, isso também vai mais ao sentido ali para as empresas, tá bem, pessoal? O nosso próprio roteador ali também está sempre atualizado, mesmo quando vem, é algo que a gente já não precisa se preocupar tanto, mas é claro, isso quando a gente está falando ali de pequenas e médias empresas, isso aqui é uma grande questão. E nas grandes enterprises é algo que já é monitorado por SOC, então já é algo que é vital e crucial para todos eles também. Mas é muito importante lembrar que nas pequenas e médias empresas sempre está atento ali, né? Caso não tenha um sysadmin ali ou um técnico de IT responsável por estar olhando ali, né, os patches de segurança, atualizações, sempre bom lembrar ali, né, do firmware do nosso roteador, pois dele que vem diversos tipos de ataque. A gente vê muitas CVEs ali, inclusive desse ano, aí de Cisco, grandes marcas, tendo ali a tecnologia comprometida, tá bem? Então é sempre bom estar com o firmware atualizado, mesmo que a gente tenha um bom roteador ali de um vendor como a Cisco, por exemplo, tá bem?
A gente fala aí de alterar o do SSID de padrão e desativar o WPS. Isso é uma boa prática também. A gente sabe ali, por exemplo, que vem ali, né? Hoje em dia, a Vodafone, Mel, essas nossas empresas aqui de Portugal, os provedores, eles já têm ali um final ali que é diferente, né? Cada um tem acho que se eu não me engano são 4 ou 5 siglas, dependendo do provedor. Então ele já se difere normalmente um SSID do outro. Mas a gente sabe que é muito comum ali, né? Utilizar ali, por exemplo, o SSID, Wi-Fi underline free, ou minha casa, ou nome da empresa 2000 alguma coisa, entendeu? Então eu acho que é sempre bom lembrar que o SSID padrão ele facilita a criatividade ali do hacker em criar um access point falso, e aí sim ter um ataque como Web2Win, como ele explicou. E o WPS, que é aquele, para quem não lembra, é aquele dispositivo, é uma funcionalidade, na verdade, do roteador, é um botãozinho onde a gente aperta ali para ele sincronizar, é feita uma sincronização na comunicação entre o dispositivo do Wi-Fi e o roteador, e ele se conecta. Isso a gente já sabe, era muito utilizado isso em impressoras, né, em ambientes corporativos. Hoje em dia já não é mais utilizado, justamente também por já o awareness vir forte nessa questão do WPS, a gente já sabe que também já é um protocolo inseguro. Então, acho que essa é a mensagem que a gente tem para falar sobre as dicas, né, como a gente pode se prevenir. Em relação ao Carmo, como eu falei, sempre desativar aquelas redes Wi-Fi que a gente não utiliza mais, ou mesmo aquelas que estão abertas, que essas sim devem ser eliminadas de qualquer forma, também. Acho que aí tem as práticas adicionais, não sei se o Marcelo quer colocar alguma coisa, também alguma dúvida que o pessoal normalmente tem, que a gente colocar. O reforço, né, realmente dessas práticas, o que que a gente tem, e os benefícios que são muito claros, né? É engraçado que quando você, no slide anterior, falou sobre atualização, né? Deixa eu voltar aqui. Atualizações regulares, né? Por mais que isso pareça óbvio, as pessoas não necessariamente seguem isso daqui à risca, né? Então, geralmente elas deixam seus firmwares, enfim, os seus portáteis, os seus navegadores por atualizar, né? Seus dispositivos móveis. E eu sei que são muitos, mas não tem muito para onde correr. Tem que atualizar todos, tem que estar sempre atualizado. A boa prática de ter uma boa VPN, uma boa prática de fazer uso regular dos gerenciadores de senha, e, obviamente, memorizar a master, né? Não vai você também cometer aquela de deixar a master enfim, no notepad ali na sua máquina, né? Ou anotado em algum lugar. Eu acho que são boas práticas, assim como em qualquer coisa boa que nós adquirimos na nossa vida, né? Então, eu faço sempre uma associação, né, e um paralelo com a prática de um esporte, né? Quando você opta por um esporte, né, vamos botar aqui a natação, que eu gosto muito de natação, é um esporte, mas você precisa começar pelos fundamentos desse esporte. O que a gente está passando aqui são os fundamentos da cibersegurança. Uma boa senha, gerenciador de senha, ou seja, duplo fator de autenticação, e VPN, isso são os fundamentos. O que que você precisa? Depois disso, você começa a ter ali os exercícios, né? Como é que eu vou exercitar? Como é que eu crio ali o conhecimento? Depois que você começa a efetivamente praticar aquele esporte, nesse caso a gente está falando do esporte de cibersegurança, né? Você está praticando, naturalmente você adquire os bons hábitos, né? Assim como, por exemplo, começou a fazer sua natação, sua yoga, você vai ali adquirir boas práticas, né? Bons hábitos, vai dormir mais cedo, vai comer melhor, vai parar de fumar, né? Ou seja, se a gente levar isso daí para a cibersegurança, é a mesma, eu pelo menos faço essa analogia com a vida da gente, né? Então, adquiram essa boa prática e ensinem, principalmente, passem adiante essa mensagem, porque para vocês que todos que estão aqui, eu imagino que na grande maioria, que a gente já conhece, né, bastante gente, vocês já respiram isso, né? Mas
para o pai de vocês, para a tia de vocês, que muitas vezes é dono ali de um negócio pequeno, que depende dali do PDV para poder, né, fazer ali a cobrança. Orientem essas pessoas, orientem lá os seus filhos, orientem, enfim, os mais vulneráveis, né? Eu diria que os idosos. Ontem a gente falou de pessoas neurodivergentes, que têm ali uma atenção um pouco mais, enfim, limitada em relação à sua circunstância. Então, eu acho que aqui a mensagem, de novo, não é para empresas somente, é para começar por nós, porque as empresas somos nós, né? A gente é que está ali dando vida para aquele NIF que está ali. Eu queria passar, antes da gente ir para o último slide, na verdade a gente já falou do último slide, repassamos tudo isso. Queria rapidamente passar para vocês aqui dois videozinhos que nós separamos. Welcome back, everyone. And in case you're just tuning in, we have Tom Fremont, CEO for ProConnect.com, which recently suffered a massive data breach. You know, Tom, over the break, I received word that the number of ProConnect users whose login data was stolen isn't 4.5 million like your company originally reported, but actually, it's closer to 170 million. Would you like to respond to this report? Well, Kelly, that figure does not sound right to me. Where are you getting this information? I can only tell you it came from a very reliable source. Well, let me say I have trouble believing that report. Apparently the market believes it, because I'm watching your stock price free fall as much as 40% right now. An overreaction to falsified claims. Wouldn't that mean hackers now have usernames, passwords, and email addresses for 170 million people? Information they could use to try and log on to other websites your subscribers use? This is why I felt it was important for me to come here today and go public with the breach. To get word out to our valued customers to please change your login information. And not just on ProConnect, but on any other websites you use. Have you been able to determine how this cyber attack occurred? The initial source of the breach happened when one of our employees was using a wireless access point at an airport. Hackers can create fake hotspots that look like real ones, but really they're just traps set up to trick unsuspecting users into handing over their login data. So, let's say I go to my favorite coffee shop to get some work done. I open my laptop and I'm prompted by a screen asking if I want to use the free Wi-Fi. Is this what you're talking about? Yes, and most of the time it's not obvious it's a fake hotspot because it will have a legitimate sounding name. And what if I click to join? Then every keystroke you enter after that will go straight to the hackers. Scary. Another scary thing about this is that the perpetrator could be committing this crime remotely, from literally hundreds of miles away. That's right. You could be the only customer in the location. Or maybe you're in a place where you've used the Wi-Fi before. You still need to consider yourself vulnerable. Is there a way to tell if a public Wi-Fi hotspot is safe? The best way to verify that a hotspot is legitimate is to ask an employee the name of the Wi-Fi service, or by checking for signage which may be posted somewhere with this information. Well, thank you for joining us, Tom. And to all of you watching right now, especially those who might be viewing this through a Wi-Fi hotspot, you really need to have your guard up, because you never know who might be on the other end of that computer. Bom, muito real, né? É que, obviamente, todo mundo entra aí nessa situação e é complicado você ver um executivo tendo que ir a público, né, através de um dos canais aí se reportar, né? Isso aconteceu aqui em Portugal, por exemplo, com ataques à própria Vodafone em Portugal, onde o executivo teve que vir a público para poder se desculpar. Mas vamos assistir mais que é toda essa que vai explicar um pouquinho mais sobre esse tipo de ataque aqui. Popular software company Citrix recently disclosed a massive data breach by international cybercriminals who stole up to 10 terabytes of sensitive data. Citrix provides services to many U.S. corporations and government agencies.
including the military and the FBI. It's true what they say. Life on the inside has a way of changing a man, and not for the better. And I've seen some things inside these walls. Things that can't be unseen. You know what I'm saying, right? This is a minimum security facility. Club Fed. It's not Attica or Pelican Bay. Yeah, well, it's still prison, ain't it? The boiler room? What are we doing here? Agent Murphy. Should have known. This meeting never happened. You have news on your operative. I like this. His cover was blown, just like you said would happen. He's been abducted by an unknown criminal organization. I need to know what else you've heard. And I need assurances my demands will be met. All of them. What I'm about to tell you could get me killed. Could get us both killed, understand? My friend here looks a little parched. How about you go get her a soda? They call themselves Zirconium. How'd they get our UC's identity? By breaching a software company called Limonix. Their software is used by literally everyone, including government agencies, the military, the FBI. Exactly. Zirconium initially breached Limonix 10 years ago. They've been laying low ever since, gathering intel that whole time. How did they get in? It's this hacking technique called password spraying, which is basically the opposite of a password brute force attack. Yes, I know all about it. Instead of trying millions of passwords on a single targeted email account, hackers try the most common passwords, also known as a password bank, against an entire list of email accounts. Eventually, they'll come across an account using something like password 1 or ABC123. Right. But even if password complexity is turned on, Zirconium could still program the bank of passwords to contain the same complexity requirements as the organizations. And boom, they're in. I mean, it's hard to believe, right? But people are still using easy and recycled passwords. I mean, even when a simple install of a password service such as LastPass or Dashlink can give you strong passwords for each site you log into. And because of that, the life of one of my colleagues is on the line. But with this new intel, I'm confident we'll bring our asset home safely. Thanks for your cooperation. Now, Agent Murphy, about my demands. How much longer till I fly this joint, huh? Man, I can't believe you pulled this off. Sprung us both out of the joint and got us to Chamonix. How'd you do it? Oh, buddy, I mean, I could tell you, but then I'd have to kill you. Bom, com esse tipo de historinhas aí que a gente acredita que a gente consiga sensibilizar, enfim, os nossos colaboradores, não um treinamento chato, um treinamento que não seja realmente estimulante. Então, pensando nisso... Só um ponto, Marcelo, só para detalhar Claro. um pouquinho do vídeo, para quem não está familiarizado, não conhece aquilo que ele colocou ali, né, dessa técnica. É uma técnica muito utilizada, né? O password spray é muito utilizado, seja no ataque Wi-Fi, dessa forma, aí, onde é capturado muitas vezes ali não a senha diretamente, mas sim um usuário, ou às vezes só a senha, e ele já tem os usuários, isso é muito fácil ali da gente conseguir, através de técnicas de OSINT ali, né? De inteligência em fontes públicas. Então, é muito importante a gente lembrar, a gente, obviamente, utilizar o gerenciador com senhas complexas, mas também os nossos usuários, ele está sempre reciclando ali, né, quais seriam os nossos usernames ou mesmo nossas senhas, para não ter esse tipo de problema. Isso também é muito utilizado não só no ataque Wi-Fi, como ele está mostrando aí. Esse é um exemplo que ele trouxe, é um vazamento ali da Citrix, né, uma empresa muito conhecida e muito famosa, que ocorreu dessa forma. Isso é muito comum em exercício de Red Team, né, simulações ali de adversário, onde o atacante ele utiliza dessa técnica, né? Ele tenta
Os passwords mais comuns ali, como eu mostrei, né, que já vem ali por default no Kali Linux, ali, por exemplo, Dark Web 10 milhões, 10 mil, então ele pega ali as principais ali que foram vazadas em Dark Web ultimamente, faz uma word list ali já, obviamente, pensando possíveis senhas que podem ser daquela empresa, e obviamente se já teve algum vazamento anterior em relação àquela empresa, também é possível ali criar word list em relação a isso, né? Por isso a importância também de estar sempre alterando as senhas, a política de troca de senha, ser respeitada é muito importante. Tá bem, pessoal? Isso também é feito ali muito em Active Directory ali, né? Para quem é da área de TI aí conhece um pouquinho. Esse tipo de ataque de password spring é muito utilizado em invasões de Active Directory. Por isso também é muito importante estar sempre antenado e trocar nossas senhas ali regularmente também dos nossos computadores, tá bem, pessoal? Só para essa acho que é a mensagem, por isso a gente colocou esse vídeo do Password Spray para lembrar que a importância, né, da gente alterar nossas senhas. E até, Lucas, complementando, sem querer fugir do tema de Wi-Fi, mas nos mantendo aqui na questão da alteração de senha, a gente precisa ter atenção também com outros dispositivos, né? Dispositivos de IoT, por exemplo, que nós adquirimos. Então, sempre quando esse dispositivo chega às nossas casas, uma câmera, alguma coisa do tipo, elas vêm com uma senha padrão, uma senha default do fabricante. E, obviamente, o criminoso já sabe quais são essas senhas e vai fazer tentativas também de entrar ali, seja no seu dispositivo A ou B, ele vai tentar usando esse tipo essa mesma senha. Então, é também uma boa prática você que tem a tua casa cada vez mais conectada, né? Através dos IoTs, você conseguir ter essa clareza ali de atualização. Eu vejo muito as pessoas se orgulhando de terem umas casas assim super smarts, né? E no final ela é mais um ponto de vulnerabilidade do que qualquer outra coisa. Então ele colocou uma tranca, uma fechadura que funciona via Wi-Fi, ele colocou um alarme, ele tem uma câmera, ele tem tudo, mas ao mesmo tempo ele tem Alexa, ele tem isso e aquilo, mas na verdade ele está abrindo cada vez mais a sua casa para outras pessoas, para não dizer as empresas, as próprias empresas, né? Então, vamos ter atenção com isso, né? Hoje em dia você tem geladeiras, máquinas de lavar, roupa, louça e tudo mais. Então, atenção com isso também, fica dentro aí do tema de troca de senha, tá? Perfeito. Então, só lembrando também, Marcelo, é muito importante esse ponto que você colocou, no IoT e tudo mais. Lembrando, para quem é da área e também já conhece um pouco, existe ali diversas ferramentas de busca na internet, ali como Shodan, Wolf, Senses, diversas ferramentas ali online que são acessíveis a qualquer pessoa, que ficam ali varrendo a internet inteira, né? Todos os dispositivos. Existe ali o Eagle para os dispositivos Wi-Fi, existe, como eu falei, o Shodan para dispositivos ali internet de rede mesmo. Então, todo tipo, né? IoT, bombas de gasolina, né? A gente vê vários tipos de ataque em grandes empresas que têm informações capturadas por esses dispositivos que estão ali varrendo a internet. São dispositivos legais, tá, pessoal? Para basicamente fazer um mapeamento ali de todas as interfaces de redes disponíveis. Isso é utilizado para diversas pesquisas e funções. Então é importante a gente estar ligado nisso, né? De que está sempre esse dispositivo está sempre 24/7 ali varrendo. E se a gente tem algum IoT, algum dispositivo, como o Marcelo falou, uma geladeira, uma cafeteira, uma tranca, qualquer coisa de menor importância, a gente não está preocupado em atualizar uma barra eletrônica, por exemplo, também. É muito complexo aí, a gente tem que estar sempre a pensar nisso também. Perfeito. Bom, e aí pensando nisso, né, nós levantamos aqui acreditamos realmente na questão da primeira camada de defesa, que somos nós, humanos. A gente vem falando sobre a questão e o conceito do Human Firewall, né? Não fomos nós que inventamos esse conceito, mas a gente simplesmente segue essa premissa de treinar. E aí vem, na verdade, com base nesse movimento de treinar, de consciencializar o colaborador, nós criamos uma plataforma onde nós oferecemos, na verdade, deixa eu só aqui me conectar de novo.
Nós oferecemos isso para empresas de todos os portes, ok? Aonde, num primeiro momento, o que é preciso? É preciso, deixa eu pegar aqui, é preciso que eu responda a um questionário. Esse questionário ele vai trazer inúmeras perguntas para que nós não precisamos ali sermos muito técnicos para poder responder. São diversas as categorias, né, que nós temos, ou seja, dividimos o assunto nessas diversas categorias para que realmente as pessoas possam responder, ok? Então, nós temos aqui inúmeras perguntas. À medida que as pessoas vão respondendo, você vai trazendo efetivamente aqui, você vai dando vida a esse dashboard e principalmente dizendo quais são os seus principais to-dos, né? Ou seja, com base nas suas respostas, seus 5 to-dos prioritários, tá bem? Aqui, na verdade, você traz alguns eventos que você teve de atividades, o seu score de cyber risk. Aqui você tem, com base nas tuas respostas, você tem um gráfico que vai demonstrando onde você está melhor, pior, né? Então, por exemplo, em relação a, por exemplo, endpoint, eu tenho 50%, então eu posso entrar aqui e simplesmente, com o tempo, mudar isso, né? E, obviamente, esse meu cenário aqui para endpoint, com o tempo, ele vai mudar, né? Aonde a ideia é essa, é que você consiga realmente diminuindo e dessa maneira você acompanhando ali como que está a sua exposição cibernética. Aqui um framework do NIST para poder mostrar onde você está bem, onde está mal, o que você precisa trabalhar sob a ótica desse framework. Nós podemos também colocar questões voltadas para 27001, algum outro compliance que valha, tá bem? Depois disso, depois dessa primeira etapa, óbvio que aqui a gente ainda tem algumas toolkits que nós temos preparados para, por exemplo, tratar cada um dos assuntos. Então, por exemplo, se eu entrar aqui em Authentications por exemplo, nós estávamos falando sobre passwords, né? Então, alguns guias para password, implementação de password. Então, se eu entrar aqui, eu vou ter informações, diversas informações. Eu posso ter, por exemplo, se eu vier aqui para o duplo fator de autenticação, você tem não só dicas, como também documentos que você pode fazer um download para você poder fazer a leitura desse conteúdo. Então, eu baixo aqui para a minha empresa, consigo fazer aqui um entendimento mais profundo sobre esse assunto, consigo ver, inclusive, algumas dicas aqui, enfim, alguns vendors que eles têm disponíveis, ok? Depois disso, você vem para uma segunda etapa, que é a etapa da institucionalização da cibersegurança, ou seja, é o momento que você precisa tornar público para uma eventual auditoria, né? Mas simplesmente tornar público para a sua empresa. Então, se você cuida de cibersegurança, você precisa vir aqui e disponibilizar, por exemplo, esse pôster que você vai colocar afixado nos seus corredores, né? Aqui embaixo você tem o nome da pessoa, o telemóvel para quem ligar em caso de incidente, tá ok? Então, são inúmeros os temas. Tem também sobre segurança, como você criar uma password, uma password forte, ou seja, são diversos os assuntos, ransomware, ou seja, tudo para você poder aumentar aí o conhecimento da sua empresa. Depois que você fez isso, você vai para o terceiro estágio, que é o quê? Efetivamente o treinamento. Treinamento do seu colaborador e, obviamente, para que você possa treiná-lo da melhor forma, você precisa também acompanhar a evolução desse treinamento, em quanto tempo. Ou seja, aqui você consegue ter uma ação que foi, na verdade, uma campanha baseada em phishing. Aqui você tem conteúdo de password segura, de segurança de password. Aqui você tem
para cada mês do ano, você tem algum treinamento que você já pode estar criando, e aqui você consegue visualizar quantas pessoas se matricularam, quantas pessoas completaram esse curso em especial, qual é a média das notas dessas pessoas. Óbvio, você consegue ter aqui uma visão do que foi esse treinamento, você consegue ter essa percepção. Aqui você consegue, obviamente, não só agendar uma campanha, mas também você consegue impulsionar, por exemplo, essa campanha. Então, vamos imaginar que agora, no momento, no mês da cibersegurança, eu queira falar sobre senha, então eu tenho alguns vídeos que eu posso selecionar e fazer realmente aqui o envio dessa campanha, impulsionar para esse grupo de pessoas, ok? Feito isso, é muito importante que você tenha visibilidade sobre os seus colaboradores, como é que eles estão progredindo nesse programa, né, que é continuado, como é que eles estão entendendo desse tema. Então, a ideia é que você consiga aqui fazer um acompanhamento de cada um, né, por grupo, e que você consiga, inclusive, ter a possibilidade de olhar o dashboard desse aprendiz para poder saber se esse colaborador, o que ele precisa, o que ele tem feito e como é que você consegue apoiá-lo ainda mais nesse processo de consciencialização, ok? Depois disso, deixa eu só subir aqui. Depois vem a última parte, que obviamente depois de eu ter feito o assessment, está correndo ali com as atividades para poder tornar a minha aplicação, a minha segurança cada vez maior, ter institucionalizado esse material, ter feito o treinamento, é hora de testar essa equipe. Óbvio que você vai fazer um teste antes e um depois, né? Então você consegue mostrar ali para a sua empresa, para o seu gestor, como que os seus colaboradores estavam e estão agora. Então aqui nós temos uma visão para essa empresa, nós temos uma visão de quais foram as campanhas de phishing. Se nós olharmos essa campanha que foi feita aqui, nós conseguimos perceber que foi um evento do Eventbrite que foi enviado para as pessoas, e o nosso objetivo aqui é fazer com que ela clique no RSVP, ok? São diversos os templates que nós usamos, ou seja, já existem diversos templates na plataforma que você simplesmente pode fazer uma escolha desse template, seja de Netflix, seja Microsoft, ou qualquer outro tema que você tenha interesse. Por exemplo, quero fazer uma campanha da Amazon, né? Chegando agora final de ano, eu quero fazer uma campanha de Amazon para poder enviar dizendo que os dados precisam ser atualizados a password. Então, pronto, envio esse e-mail, e o objetivo é fazer com que o meu colaborador clique aqui nesse botão. E a partir daí você consegue realmente mensurar como que está o seu trabalho, né? Aqui é fácil, na verdade, para poder se criar uma campanha. Ela parte do pressuposto que você escolhe ali, né, o seu template. Então, vamos imaginar que nós escolhemos aqui o do LinkedIn. Vou olhar aqui como é que é esse template do LinkedIn, bem simples, ok? Pode ser. Eu vou colocar aqui a data da campanha, para poder enviar essa campanha, data e hora. Eu vou dizer qual é o grupo que eu quero selecionar: diretores, gerentes, gestores, colaboradores, força de venda, ok? Então, escolho aqui. Depois eu faço aqui a escolha do sender, né? Então, olha, vai ser o suporte do secureloginoffice.com. Esse é o subject, aliás, esse é o sender, esse é o subject. Tem algumas informações a mais, salvo essa campanha e está feito. A partir daí, ela está programada para poder ser enviado para o seu grupo. É possível você fazer todo um sincronismo ali com o Office 365, com o LDAP, ou seja, você conseguir trazer de forma muito simples os seus colaboradores aqui para essa plataforma, ok? E dessa maneira, pessoal, a gente termina aqui a nossa, não só
a apresentação aqui da plataforma, todo dia a gente fala um pouquinho, mas principalmente convidar aos presentes que tenham interesse em fazer um trial, que a sua empresa faça um trial, envia um direct para a gente, envia uma mensagem para que a gente possa providenciar aqui esse trial e você possa experimentar, a sua empresa possa experimentar, e obviamente nós já estamos abertos aqui e operacionais para poder dar seguimento com uma plataforma. Eu diria que é uma plataforma que ela traz um custo-benefício muito interessante, certamente muito mais em conta se nós estivermos olhando ali os grandes valores dos vendors, seja de um firewall, que, veja, não é que substitua, nada substitui em segurança, tudo complementa, mas a gente acredita realmente que é a primeira, digamos, o primeiro estágio que você precisa ter é a proteção do seu colaborador, tá bem?